Tá? Tem um louvor que fala que quando eu cheguei aqui o Senhor ele já estava. E aquele que está atento à voz do Senhor já tem visto o mover dele aqui nesse lugar. E se a gente continuar nessa ligação, o Senhor ele vai continuar falando. Irmãos, fui a escolhida para trazer a palavra de hoje. E o nervosismo bate forte. Meu coração está aqui acelerado porque, irmãos, de verdade é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E eu, na minha cabeça, eu falei assim: Senhor, Tu me escolheu como levita. Mas nessa noite, eu estou aqui como pregador da palavra de Deus. E a palavra que foi escolhida para a campanha está lá em Ageu, capítulo 2, o versículo 9, que diz assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A paz que só o Senhor pode dar, né? O homem, ele não pode dar a paz que o Senhor ele pode nos dar. E essa palavra foi escolhida. E, meditando na palavra, a palavra de Deus fala em Ageu capítulo 1, versículo 2, assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, a palavra de Deus fala que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E nós temos que estar atento para o momento em que o Senhor falar assim: é agora, esse é o momento. Muitas das vezes, irmãos, o nosso templo às vezes está em ruínas. E para que ele seja edificado depende de mim, depende de você. Então, é muito importante estarmos atentos a isso. O meu templo tem que estar sempre edificado. Porque se ele estiver em ruínas, a minha adoração ela não vai chegar. O meu louvor ele não vai chegar. Porque as coisas do Senhor não são de qualquer maneira. A gente já entendeu isso. Que para o Senhor tem que ser o meu melhor. O meu melhor louvor, a minha melhor adoração. Então temos que estar assim atento ao que o Senhor ele quer falar. O que o Senhor quer falar comigo? Às vezes é uma exortação que o Senhor quer falar comigo. E nós temos que estar preparados para receber a exortação do Senhor. A palavra fala que o Senhor, Ele fala, castiga a todos aqueles que amam. Mas às vezes, você não precisa ser castigado. Mas muitas das vezes nós fazemos escolhas que faz com que para o Senhor nos ensinar, às vezes Ele nos castiga. Porque às vezes são escolhas erradas que nos leva à exortação do Senhor. E a palavra de Deus fala que nós temos que estar atento, ligado, vigiando. Aquelas 10 virgens, irmãos, na palavra fala que eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Então você se analisa aí. Será que hoje eu estou com uma prudente ou eu estou com uma louca dispersa? Porque o noivo ele vai vir. E eu tenho que estar preparada. E aquelas 5 prudentes, elas tinham azeite na lamparina, mas elas tinham com as reservas nas vasilhas. E aquelas 5 loucas, prudentes, porque muitas das vezes as coisas dessa vida, elas tomam tanto nosso tempo que às vezes a gente esquece o principal, que é encher a nossa lamparina. E aquelas prudentes, elas estavam atentas. Não, eu tenho que vigiar, porque o noivo ele está chegando, ele vai vir. E eu tenho que estar preparada. E muitas das vezes nós tivemos isso. Trazendo para o dia de hoje, na nossa vida, muitas das vezes eu sou uma Marta, que eu estou tão atarefada com as coisas desse mundo, tão atarefada com as coisas da minha casa, com o meu marido, com o meu trabalho, com a minha faculdade, com tudo, e eu esqueço de dar o tempo que é para o Senhor. Porque o Senhor, ele não tem que ficar com o meu resto.
que Ele é soberano, irmãos. Ele é soberano. E muitas das vezes nós esquecemos disso, que nós somos dependentes dEle. E quando nós deixamos o resto do nosso tempo para Ele, quem está perdendo somos só nós. Só nós. Porque o Senhor, Ele tem a chave de tudo. A minha vida está totalmente no controle dEle. Então, quando eu escolho deixar o resto para o Senhor, a palavra fala, se eu me aproximar, Ele vai se aproximar. Então, se eu me afastar, já foi falado aqui várias vezes sobre aquela ilustração. O avião, quando ele está lá em cima, ele está pequenininho. Mas aí, quando a gente vê de perto, de fato, um avião, a gente vê a grandeza dele. Nossa, é muito grande. E é assim na nossa vida. A gente entende isso. Que quando eu me aproximo do Senhor, Ele se aproxima de mim. E as bênçãos dele é derramada sobre a minha vida. Mas eu preciso estar na posição em que Ele me chamou. Porque para que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, eu preciso estar na posição que o Senhor me chamou. Não é de qualquer maneira, irmãos. A palavra de Deus fala aqui, em Ageu, Ageu 2, versículo 3 diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? O entendimento que eu tive, trazendo para mim, para o dia de hoje, para a minha vida, quem viu essa casa antes? A primeira casa. Às vezes, assim, a gente esquece que a gente já viveu no primeiro amor. Quando a gente lembra. Quem lembra de quando a Samara estava no primeiro amor? Quem lembra? Então, irmãos, é muito importante isso. O primeiro amor é coisa maravilhosa. Que a gente está totalmente apaixonado. Eu vejo o Cristiano hoje, do jeito que ele está, que o Senhor conserve o Cristiano assim. Porque, irmãos, nós não estamos livres da frieza, da apostasia. E a gente tem que estar firme, com os pés firme na rocha, para que o vento venha, a tempestade venha, a gente não venha ser derrubado. E é muito importante. Fala na palavra do Senhor, aquele que colocou, que fez a sua casa na areia. E aquele que fez sobre a rocha. Que a nossa casa esteja firmada na rocha, que é o Senhor. Porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, nós não vamos ser destruídos. Talvez podemos balançar de um lado para o outro, mas o Senhor, Ele vai estar lá. E nós não seremos abalados. Estamos preocupados, irmãos, com tantas outras coisas. Eu estou tão preocupada com o meu irmão, com a vida do meu irmão, e eu esqueço da minha. A palavra de Deus fala em Romanos 2, assim: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condenam. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, faz o mesmo que eles fazem. Pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Irmãos, a palavra fala que se eu julgo, eu estou cometendo o mesmo pecado. Eu sou igualzinho a ele. E muitas das vezes nós estamos preocupados com o filho do irmão, com o marido da irmã, com a vida da irmã que está desse jeito. E com a minha vida, irmãos. Eu não vou levar ninguém. Eu tenho que me preocupar comigo. Eu tenho que preocupar se a minha botija, a minha lamparina tem azeite. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, porque quando o noivo vier, o sininho tocar, aí vem o noivo, eu tenho que estar preparada. Minha botija, ela tem que estar preparada.
Irmãos, é muito importante isso. O Senhor, Ele fala, tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar debaixo da direção do Senhor. Muito importante é a gente ser amigo do Senhor. A palavra fala que Moisés, ele era amigo, era especial, né? A palavra de Deus fala como quem fala com um amigo. E será que nós temos essa intimidade com o Senhor? Porque quando o Moisés, ele se separava para falar com o Senhor, coisa linda é você chegar e chamar o Senhor, ele se apresentar diante de você. E muitas das vezes, irmãos, a nossa vida está tão embaraçada que o Senhor, ele não se apresenta, ele fica em silêncio. E às vezes, quando o Senhor fica em silêncio, é doído. E a gente quer ouvir a voz do Senhor, mas o Senhor está em silêncio, completamente em silêncio. E a luta está vindo, mas o Senhor nunca deixa de estar presente no nosso barco. Que nem aqueles discípulos estavam ali naquela tempestade, o Senhor deitado, dormindo, e vamos perecer. E muitas das vezes a gente esquece que o Senhor, o soberano, dono de todas as coisas, o que acalma a tempestade, às vezes está assim, né, esperando que a gente confie nele. Mas a gente olha para o vento, a gente olha para a tempestade, e tudo nos tira a ligação, nos tira e faz que a gente tema. Mas por que temer, homem de pequena fé? Jesus, ele disse. E muitas das vezes a gente teme o problema que se levanta na nossa vida. Se o Senhor, ele até hoje, ele tem nos sustentado, ele não vai deixar de cuidar de nós, irmãos. Importante a gente estar com o nosso pé firmado sobre a rocha. Muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor, estamos dispersos. Dispersos, irmãos. Aqui a palavra fala que aquelas virgens eram 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes, elas estavam preparadas. Eu vou me preparar, porque quando ele vier eu vou estar pronta. Mas aquelas loucas, elas não estavam nem aí para a hora do Brasil. Não, talvez esse pouquinho de azeite que tem aqui, eu acho que vai dar tempo dele chegar e a gente entrar para a festa. Eu acho que vai dar tempo. E muitas das vezes a gente conta, né, com um pouquinho. E a minha tia sempre fala assim, é importante você estar sempre em constante oração para você ter oração de crédito. Porque orar nunca é demais. Falar com o Senhor nunca é demais. Então ora, tô orando muito, continua orando, porque você vai ter crédito. Aquele rei Ezequias, ele não teve crédito com o Senhor? Manda lá o profeta, avisa que ele vai morrer, morrerás e não viverás. Mas Senhor, lembra de quando eu fui lá fazer o evangelismo? Lembra, Senhor, de quando eu fiz aquele propósito tantas vezes na madrugada? Senhor, lembra de quando eu renunciei de ir para um shopping, de ir para uma festa para estar na tua casa? É essas coisas, irmãos. Ter crédito com o Senhor. E o Senhor, ele vê todas as coisas. Há um tempo determinado para tudo. Então, irmãos, tudo que formos fazer, Senhor, que tu esteja na minha frente. Não nos faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. E é lindo, irmãos, quando o Senhor, ele fala com Moisés: Moisés, eu te conheço pelo nome. Eu te conheço pelo nome. E a palavra de Deus ainda fala: você alcançou favor diante de mim. Será que eu tenho alcançado favor diante do Senhor? Meu Deus. Irmão, coisa linda é o relacionamento de Moisés com o Senhor. E eu já falei isso aqui. Irmãos, a palavra fala, né? A gente costuma dizer que quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais o Senhor me dá, eu tenho que ter essa incumbência, essa responsabilidade de saber qual é a minha posição que eu tenho que tomar. Porque se eu sair, o Senhor, ele vai me cobrar. E às vezes a forma que o Senhor vai me cobrar não é a forma que ele vai cobrar o Leandro. Jesus. E a gente às vezes não entende isso. Ah, mas a irmãzinha tá sempre tão simples.
sem nenhum brinco, nenhum cordão. Poxa, será que não pode mesmo? Irmãos, nós temos que preocupar com a nossa vida. Que às vezes a forma que o Senhor cobra a irmãzinha do lado não é a mesma forma que Ele me cobra. E nós estamos sempre preocupados com as coisas desse mundo, preocupado com a vida do meu irmão, esquecendo da minha. Então, irmãos, vamos estar atentos a isso. Porque o Senhor, para que a glória da segunda casa seja maior, eu preciso estar na posição que Ele me chamou. E a gente esquece. O Senhor, Ele nos ama, Ele nos chama, Ele nos abençoa. E tem uma parte da palavra que fala, né? E eu cessei o orvalho. Cessou de derramar as bênçãos. Lindo, irmãos. É lindo, como eu falei, o relacionamento que Moisés ele tinha com o Senhor. Moisés, eu falo contigo como eu falo com um amigo. Será que o Senhor, Ele tem me visto como um amigo? Lázaro, quando estava morto, Senhor, Jesus já cheira mal. Já tem mais de 4 dias, já tem 4 dias que ele está morto. Jesus, o teu amigo a quem tu amas, né? Então assim, será que é assim na nossa vida também? Será que eu tenho sido chamado de amigo de Deus? Será que eu tenho me portado como um verdadeiro servo do Senhor? Assim como Jó. Muitas das vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas. Que o inimigo ele se levanta, ele se apresenta na nossa vida e a gente às vezes está disperso. Eu estava dando uma pesquisada, uma estudada, que existem alguns elementos da comunicação. Eu ouvi uma vez uma palavra falando sobre isso. Os elementos da comunicação. Irmãos, às vezes nós estamos na casa do Senhor, como eu disse, dispersos. E você que está disperso, você que quer conversar, você que quer perguntar se vai comer pizza depois do culto, você que quer saber o que vai acontecer e preocupado com a hora da novela, às vezes você está desligado, às vezes acaba atrapalhando o teu irmão do lado. E eu que quero estar ligada com o Senhor, às vezes aguardando, né, aquilo que eu vim buscar, às vezes você acaba me desligando. E nos elementos da comunicação fala sobre o emissor, o receptor e o ruído. O emissor é o que emite, receptor é o que recebe. Mas se tiver ruído no meio, atrapalha a comunicação. Então, se você está aqui na casa do Senhor, às vezes seu irmão do lado está fazendo ruído, às vezes você não consegue ouvir a palavra que está sendo falada, porque está tendo ruído. A comunicação está sendo atrapalhada. Maravilha, Jesus. Então, irmãos, não seja o responsável. Porque muitas das vezes, quantos casos na Bíblia, histórias que a gente vê, que às vezes por causa de um, todos tiveram que padecer. Eu estou aqui com um propósito. Eu vim buscar minha vitória. Posso ter vindo buscar minha vitória, mas como a irmã Selma falou, primeira coisa é vir adorar o Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele conhece o coração. O nosso coração. Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe o que a gente veio fazer aqui. Às vezes a gente vem aqui, às vezes a luta se levanta e o Senhor, Ele conhece cada um no seu particular. Ele olha assim e fala assim, não, esse aqui ele só gosta de receber a vitória, mas depois ele vai embora. Esse daqui só tem interesse. Mas adoração mesmo não tem nenhuma não. É só quando eu começo a apertar o parafuso, aí ele vem pra mim. E tem outros que estão assim, ó, em constante busca. Vem a luta, continua buscando. Vem o momento de bonança, continua buscando, continua adorando. Existem pessoas e pessoas. Existem tipos de adoradores. Os que adoram em espírito e em verdade. E às vezes aquele que adora somente no momento da aflição, do vento, do vale. Mas o Senhor, o hino fala, eu permito o vale, o temporal, permito o tempo de espera, mas se estiver no vale, eu também estou. Se o vento soprar,
eu contigo estou. E o Senhor, Ele está em todos os momentos. A gente só tem que estar atento, ligado. Porque, irmãos, como diz o tema da campanha, se eu tiver na posição que o Senhor me chamou, pode ter certeza, a glória da última casa, ela vai ser muito maior do que a da primeira. Eu creio assim, irmãos. Estamos aqui em busca de ser melhores a cada dia. Só que, como eu disse, muitas das vezes nós estamos totalmente sobrecarregados com as coisas dessa vida. E muitas das vezes eu me vejo assim, sobrecarregada e falando assim, oh, misericórdia de mim. Misericórdia, porque eu sou totalmente dependente de Ti. E o Senhor, Ele fala, minha filha, me busca, ora, lê a palavra, se aproxima do Mestre, que você vai ver o que o Senhor, Ele vai fazer na sua vida. Mas para que Ele faça, eu preciso estar próxima dEle. Preciso estar próximo. Não queira, irmãos, não queira, porque muitas das vezes o Senhor fala, Ele fala, e a gente que decide se a gente vai obedecer, se a gente vai ouvir, ou se a gente vai fazer o ouvido, como diz aí fora, ouvido de mercador. Porque às vezes o Senhor está falando com a gente, irmãos, e às vezes a gente fala assim, ih, não é comigo não. E não é aí, eu acho que é coisa da minha cabeça, o Senhor vou fazer mesmo, mas eu acho que isso aqui é coisa da minha cabeça, e a gente faz, e depois a gente depois sofre as consequências. Por quê? Porque a gente às vezes quer se fazer de bobinho, mas o Senhor, Ele não nos conhece. Então, irmãos, vamos ficar atentos àquilo que o Senhor, Ele tem para nossas vidas. A palavra já falou aqui. Se eu julgo meu irmão, eu estou fazendo o que ele faz. Eu estou me colocando na mesma condição que ele. Então assim, parece que a gente nunca aprende. O ser humano, ele nunca aprende. É falado, Samara é desse jeito, Samara é assim, Samara. Samara é desse jeito que tem que ser feito. E parece que a Samara não entende. Não entende. O Senhor, Ele está falando, irmãos. Ele está falando que tu possa estar atento, que tu possa estar com a sua botija cheia e que você tenha reserva na sua vasilha, porque quando o noivo vir, você vai entrar para a festa, e depois que a porta se fechar, aí já era, que a gente vai bater na porta, Senhor, deixa eu entrar, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então que a cada dia, irmãos, estejamos nos preparando. Não, que estejamos preparados. Porque se eu estiver me preparando ainda, o noivo pode vir nesse momento, nesse minuto que eu estou me preparando ainda, e eu ficar de fora. Então que hoje eu esteja preparado para quando o sininho tocar, aí vem o noivo, eu esteja pronto para entrar e participar da festa junto com ele. Irmãos, essa é a palavra que eu deixo para a igreja, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.